Olá pessoal, vamos dar continuidade aos vídeos sobre esse assunto terra plana. Hoje nós vamos responder uma pergunta: se Auguste Piccard foi realmente um terraplanista, né? Se você não sabe quem foi Auguste Piccard, já é uma boa oportunidade para aprender, não é mesmo? Então eu vou digitar aqui o que eles afirmam, que é o primeiro físico terraplanista. Já aparece um monte de sites aqui, olha lá, terra plana, Auguste Piccard, e não só nos canais do YouTube, mas também em vídeos aqui, literatura vasta na terra plana sobre Auguste Piccard, que teria sido o primeiro físico terraplanista, o cara que teria comprovado que a Terra era plana, em 1931, né? O curioso é que nos livros de história, nos livros verdadeiros de história, Auguste Piccard entrou exatamente para a história por ser a primeira pessoa a observar a curvatura da Terra. E é curioso como é que de um ano e meio para cá aconteceu essa mudança drástica, é isso que eu vou explicar para os senhores. Bom, nós já percebemos no último vídeo meu, que era sobre esse assunto aqui, que os sites e canais terraplanistas pegaram uma frase fora de contexto do Neil deGrasse Tyson para satirizar, para ridicularizá-lo, dizendo que ele teria afirmado que a Terra tem este formato, o que não é verdade. Vocês, se não assistiram ainda ao meu vídeo anterior, assista, que ficou um resultado muito bom. Em outra oportunidade, sites e canais terraplanistas afirmaram que a NASA não podia ir além da órbita baixa da Terra e que isso teria sido confirmado por um engenheiro da NASA. O Sistemático, aqui o Eduardo Sistemático, fez um vídeo muito legal sobre esse assunto, que eu vou colocar no link aí para vocês, para que vocês assistam ele na íntegra, onde ele mostra que na verdade trechos foram cortados e usada apenas uma frase fora do contexto para dar a entender isso que não é uma verdade, né? Foi a mesma estratégia usada para dizer que o astronauta brasileiro Marcos Pontes não acreditava que o homem teria ido à Lua. Eu até vou colocar para rodar um pouquinho, que o Sistemático fez outro vídeo muito bom sobre esse assunto. Vou colocar o link, vocês assistam lá depois. Eu vou colocar só o trechinho aqui, ó. Marcos Pontes deu ao Danilo Gentili, onde supostamente ele diz que não acredita que o homem tenha ido à Lua, é usado pela maioria dos sites conspiracionistas que fala sobre essa farsa da NASA. Veja bem, que vídeo é esse? Eu não acredito que o homem foi à Lua, etc. Eu não acredito que o homem foi à Lua, etc. Eu não acredito que o homem foi à Lua, etc. Eu não acredito que o homem... Perceberam? Parece que ele falou, mas se você assistir ao vídeo por inteiro do Sistemático ou pegar a entrevista que ele deu ao Danilo Gentili, vocês vão ver que ele fala assim: as pessoas me dizem, eu não acredito que o homem foi à Lua. E aí ele explica por que o homem foi à Lua, ele dá as razões. Então, mais uma vez, uma frase é deslocada do contexto e depois é cortada para dar a entender uma coisa que é mentira. Ele não falou isso daí. Então a gente percebeu que nós não podemos confiar cegamente nas informações que nos são passadas em sites e canais terraplanistas, não é? Bom, então eu fui pesquisar, aqui eu vou mostrar para os senhores. Procurem Auguste Piccard biografia e vocês vão achar um monte de sites e canais sérios, porque site terraplanista não faz biografia, né? Vou abrir rapidamente alguns aqui, olha, busca biografias, fala aqui o Piccard, esse aqui, ó. Nós vamos ver depois ele bem velhinho já, né? Conta toda a história dele, que ele, ó lá, em 1931, em um voo a quase 16 mil metros, quebrou o recorde mundial e durante a formação de voo adquirido sobre a intensidade dos raios cósmicos na estratosfera. Este era o objetivo dos estudos do Dr. Piccard, tá? Ele estudava em 31, 32 os raios cósmicos, não estudava nada com relação ao formato da Terra. Tudo bem? Olhando aqui, ó, outro site aqui, o Universo Eternos Aprendizes, vai nos dar a mesma informação, vai dizer quando ele nasceu, tal, e que aqui, ó, estabeleceu um novo recorde de altitude, quase 16 mil metros, e durante o voo, Piccard reuniu informações valiosas sobre a intensidade dos raios cósmicos. E essa a verdadeira finalidade dos seus estudos. Olhando aqui mais, ó, o Educação, fala de nascimento e tal. E aqui em 32, acompanhado, olha lá, em voo a
16 mil metros de altura, pôde observar então pela primeira vez na história a curvatura da Terra. Essa foi a razão pela qual ele entrou para a história. Vamos ver aqui, olha, o Volta ao Mundo, um site de notícias lá de Portugal, diz aqui, ó, quem foi o primeiro homem a avistar a curvatura da Terra? Está aqui, Auguste Piccard. E mostra aqui, fala que ele era um físico, balonista, explorador. Ele fez experiências com balão em 31, 32, depois ele passou a fazer mergulhos com batiscafo, ele mudou totalmente de área, tá? Mas ele aqui conta a experiência, olha lá, que ele subiu a 16 mil metros de altitude quase, em 31 e 16 mil em 32, ó, não só chegou onde nenhum homem chegara antes, como foi o primeiro a observar a olho nu a curvatura da Terra. Bom, isto é o que a história real fala sobre a vida desse indivíduo aqui, do Auguste Piccard. Mas ele saiu aí de um anonimato, porque ele não era realmente um cientista muito famoso, exatamente porque há um tempo atrás a Terra plana descobriu o Auguste Piccard. Ele diz que ele tem a prova real da Terra plana, conforme relatado na edição de 31 de agosto na revista Popular Science. E aí, ó, um americano descobriu isso aqui e está fazendo palestras por todo lado, contando essa verdadeira palhaçada aqui. Mas vamos lá. A prova está aqui, olha, nesta folha, na página 23 da revista Popular Science, teria então aqui, ó, nessas linhas, ele aumenta aqui, olha, coloca o texto em inglês e aqui é traduzido para português por algum site brasileiro, né? Olha lá, através das escotilhas, os observadores viram a Terra através de uma névoa cor de cobre e depois azulada. Parecia um disco plano com bordas viradas para cima. Olha, esse texto em português é este daqui em inglês. Isso aqui foi traduzido corretamente, tá? As escotilhas, a escotilha não era bem essa daqui, não. Isso aqui é um spot comercial atual. A escotilha, vocês vão ver depois numa imagem maior, ela fica aqui assim, ó, dentro da cabine do balão aqui do Dr. Piccard, né? Só que no final aqui do texto nós podemos observar aqui at the 10. O que será que é isso? Bom, para saber o que é isso e para ler o texto como um todo, que aqui está muito pequeno, eu tive que pesquisar a revista Popular Science. Eu ponho o link para vocês aí. A revista Popular Science de agosto de 31, está aqui, ó, uma revista antiga, mostra os costumes da época, propaganda de cachimbo, tudo mais. Eu já coloquei na página 23, que é onde aparece aqui essa matéria sobre o voo do Dr. Piccard. Então tá aqui o Dr. Piccard, ó, tá aqui ele aqui dentro da cabine, olha aqui a escotilha que foi falada, né? E o Dr. Piccard, ele passa para alguém que fez a reportagem, logicamente, depois essa pessoa escreveu, ele faz assim, ó, na folha aqui do lado esquerdo, ele vai relatando o que eram os objetivos da experiência e tudo mais, e como foi o começo, como é que começou a subida, e vai contando, e aqui ele chega e conta detalhes do andamento da experiência, né? Eu vou cortar um pedaço aqui, eu já fiz isso, depois vocês vão até observar que tem um pedacinho dessa borda curva dessa figura, eu já coloquei aqui para ficar grande, para os senhores observarem, e está aqui, olha, ele disse que o balão subiu até 9 milhas, e aqui realmente que observou observou que a Terra daquela vigia, né, daquela escotilha, ele pôde observar que parecia um disco liso com a borda virada para cima, é o que está escrito aqui. Isso é informação de 9 milhas, né? Aí olha aqui, ó, at the 10, aqui quer dizer que aí ele vai continuando o relato. A 10 milhas, o céu começou a aparentar um azul escuro e profundo, né? Ele vai relatando como vai o andamento do voo, né? Como foi mudando o voo. Então, esta afirmação aqui que é dita que é a prova de que a Terra é plana. Gente, isso é muita força de vontade para acreditar que isso daqui é a prova de que a Terra é plana, né? Uma vista a 9 milhas por uma escotilha pequena dentro de um balão
um ambiente extremamente hostil, e ele apenas falou, ele não afirmou que a Terra é plana, você veja, ele apenas disse que na passagem das 9 milhas, ele pôde observar que a Terra parecia um disco liso virado, com as bordas viradas para cima, né? Aí a gente vai ver, será que seria possível ele observar de 9 milhas, vamos ver quanto é 9 milhas, 14,438, 14 km e meio de altitude. Aí eu fui verificar, né? Peguei aqui um artigo científico, olha lá, a visualização da curvatura sobre a visualização da curvatura da Terra. Peguei de David K. Lynch, não peguei de nenhum curioso, eu vou até mostrar aqui quem é David K. Lynch, ó, David Knight Lynch. Ele tem 70 anos, ele escreveu esses livros, ele é formado na Universidade de Texas, em Austin, e na Universidade de Indiana. Quais são os cursos que ele fez? Olha lá, é esse senhor aqui, ó, né? Lógico que essa foto é antiga, é 12 anos atrás, mas ele é formado em astrofísica em 69 e em astronomia em 75. Então ele é um astrônomo, ele edita uma revista muito famosa lá nos Estados Unidos, e ele afirma aqui no seu artigo científico, eu também vou colocar a descrição do link aqui para os senhores, ele afirma que, primeiro que ele já começa com dizer um negócio muito interessante aqui, ó, que a primeira detecção visual da curvatura da Terra foi feita por Auguste Piccard e Paul Kiefer. Olha lá que legal, aquela informação que a gente já vem dando, né, faz tempo na história séria, na ciência séria. Esta é a obra de Auguste Piccard. Ele depois complementa aqui, ó, que em novembro de 35 fotografaram pela primeira vez a curvatura da Terra. Ele dá os nomes, isso é um assunto para um próximo vídeo, né? Mas o que a gente vai observar aqui, que a gente veio ver, era a que altura, a que altitude é possível visualizar a curvatura da Terra, né? Ele faz considerações aqui que em altitudes de 40 mil pés, né, dependendo das condições é possível até 50 mil pés, mas ele bate o martelo que em condições hostis, né, ficar evidente a curvatura da Terra, ele precisa estar aqui, olha, a 60 mil pés, entre 50 e 60 mil pés, a curvatura é óbvia, né? Então a gente observa aqui, olha, que 60 mil pés, 18 quilômetros, né? 50 mil pés, 15,24 quilômetros, e esta é a razão para a qual o professor, o físico Piccard, não poderia ver, ele estava abaixo desta altitude, né? O David Lynch, também doutor em astronomia, ele afirma que a visualização ela só pode ser clara a partir dos 50 mil, e ela só fica, eu vou até pegar aqui de novo, olha, a curvatura fica óbvia quando chega nos 60 mil. Então a escotilha, aquela pequena escotilha do professor Piccard realmente não era suficiente para ele conseguir enxergar a curvatura da Terra, até porque ele estava abaixo desta altitude que é a necessária para que ela seja observável, né? E mesmo assim, em nenhum momento ele disse isso, né? Vamos voltar aqui, ele apenas falou que na passagem de 9 milhas, ou seja, a 14,5 quilômetros, era esta a aparência que tinha. Em nenhum momento ele atesta que a Terra é plana, e este nem era o objetivo do seu estudo, né? Ele apenas atesta que a 9 milhas é uma observação de passagem. A 9 milhas eu vi isso, a 10 milhas eu vi isso. É mais ou menos como se eu, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Eu vou fazer um tour no deserto do Atacama, um roteiro de 7 dias. Quem vai até o deserto fazer um tour, eles têm que se preparar para ver muita terra, muita areia, muito território árido, não é? Então olha aqui o roteiro que eles sugerem aqui, ó. Primeiro dia, terra. Segundo dia é terra, um pouquinho de verde aqui. No terceiro dia dá um refresco, ó, uma visualização bem legal aqui, para em lagunas, para você passar um dia mais agradável, né? Depois, ó, é só terra, terra,
terra e finaliza com terra, passando por vulcão e tudo mais. Bom, aí eu vou fazer um roteiro, né? Eu faço esse roteiro, depois eu pego e publico um artigo científico dizendo que está provado que todo mundo, todos os geógrafos são idiotas, porque no deserto do Atacama, baseado na minha experiência apenas do terceiro dia, uma experiência de passagem, eu pude observar que o deserto do Atacama está cheio de lagunas, com bastante animais aqui, com flamingos, bastante umidade e tudo mais. Uma observação que só foi possível de passagem, da mesma maneira que aconteceu aqui com a observação feita por Auguste Piccard. Uma observação de passagem, uma frase apenas, retirada do contexto de uma revista de 1931 para tentar comprovar algo que nós sabemos que não é verdade, né? Porque nós sabemos que a Terra não é plana, não é verdade? Bom, para finalizar, eu até vou mostrar duas fotos aqui muito interessantes. Olha, o Dr. Piccard aqui, já bem velhinho, dando uma entrevista na sua mesa, e olha o que a gente observa aqui. Parece que isso aqui é um globo, né? Não sei, pode até ser outra coisa, mas dá a impressão que é um globinho aqui, né? Mas e essa outra foto aqui? Olha lá, ele dando novamente uma entrevista na sua casa, e olha que o Dr. Piccard, já bem velhinho, depois de já ter se aposentado, já não voava mais de balão, nem mergulhava com batiscafo, mas ele tinha um globo aqui na casa dele. E o que isso representa? Não representa absolutamente nada, não é verdade, gente? Não representa absolutamente nada. Nós não somos levianos de porque uma pessoa tem um globo na sua estante ou na sua casa ou na sua mesa, dizer que ele por isso é globalista ou terraplanista ou vice-versa. Nós só fazemos afirmações com coisas que são realmente sérias, não é? Então, como eu acredito que ficou devidamente comprovado que o Auguste Piccard era tão terraplanista como o deserto do Atacama é composto apenas de lagunas com flamingos, vamos finalizando mais esse vídeo. Eu espero que os senhores tenham ficado contentes com o resultado. Estamos preparando novos vídeos para os senhores.